lá na minha foto apareceu. Agora sim, o tio Roberto, boa noite, tudo bem? Rogério, que não está vendo o teu rosto todo, não. Só está vendo a parte dos óculos, Rogério. Baixa um pouquinho. Olha em cima, na tua câmera, Rogério, em cima, para ver se dá para ver teu rosto todo. Roberto, como é que tá aí, rapaz? Como é que vocês estão agora? Recifense de vez, né? Não vem mais para cá nenhum. Metade, metade. A gente não saiu daí nunca. É verdade, vocês sempre estão por aqui? A pandemia não deixou mais, né? Com duas roupas aqui que não aguentam o frio. Eu tô vendo vocês com frio. Rapaz, tá frio assim, é? E aí, Rogério? Saudade do frio, viu? Meu amigo Rogério, boa noite. Roberto tá com problemas para entrar, gente. Tá dando erro. Aí eu pedindo para ele sair e voltar. Agora tem gente, viu, Ornilo, que tava pensando que era live no Instagram. Ah, foi? Foi. Eu vou pegar o seguinte, eu vou abrir o meu Instagram. Mas eu coloquei no meu story o cartaz e embaixo a rede. Eu coloquei. Eu tinha colocado. Porque o pessoal fala Tenório. Chegando um aqui, já é aluno, é convidado. Muito frio, garoto, viu? Roberto chegou. Muito frio, muito frio. Eu vou mudar aqui a estratégia, tá? Vou botar no meu celular. Tá travando. Roberto entrou. Oi, Roberto. Bora, Roberto. E aí, Roberto, seja bem-vindo. Estamos aqui, boa noite. Boa noite. Andréa, Hudson, Roberto. Boa noite, amigos. Grande, Roberto, tudo bom? Ela está congelada essa imagem. Tá agora. Viu, Roberto, Andréa, Hudson. Essa é a aluna que está entrando. Hudson, Robércia, Bruna, Andréa e Roberto gravando a nosso bate-papo. E essa gravação irá ser colocada à disposição de vocês. Eu irei transmitir, irei colocá-la no YouTube para que vocês possam disponibilizar e achar o que achar conveniente e trabalhar com ela, né? Então, nós estávamos também aguardando a presença do nosso colega Sena, mas ele teve que viajar a João Pessoa e eu não sei se ele vai ter condições de acessar o sistema, tá? Mas foi um motivo particular que o levou até lá. Mas nós podemos começar, são 7h03. Eu pergunto a vocês que são os donos da bola, se vocês já querem começar, ou a gente aguarda mais um pouquinho. Como é que vocês dizem? Acho que pode aguardar mais um pouco. Pode. Já está 19h10. Teve gente falando aqui comigo pensando que era no Instagram. Eu vou para a Polícia Militar. Porque eu vou ver se eu consigo adquirir essa água que esse casal tem, ó. Não muda não, o cara é cada vez mais novo. Rapaz, eu tô aqui olhando aqui e eu quero saber qual é o segredo aí do creme que o Roberto passa no rosto, viu? Não, eu quero saber qual é a concentração do formol que tu usa. É verdade. Porque eu quero usar da mesma. Eu acho que o meu também é concentrado que o seu. Depois tu me passa viu, Bruna, Robervan, e vocês que estão trabalhando, nós estamos com passou a ser um trabalho de extensão, e esse trabalho de extensão, estamos com 4 alunos que irão participar, já está presente um dos alunos, eles estão registrando tudo que estará acontecendo. Inclusive, eu pedi para registrar as nossas virtudes e nossas falhas, de uma maneira que possamos lá na frente depois termos isso de maneira confidencial e que a gente possa melhorar as próximas que tiverem, né? As perguntas que, porventura, não forem respondidas no tempo, não tem problema. Eu passarei depois a resposta às perguntas para cada um de vocês, via chat, porque nós temos o chat, então ficará mais fácil o contato com o pessoal. Tá bom? Rogério, Matheus, seja bem-vindo, boa noite. Pode abrir um pouquinho enquanto não começa, Matheus, pode abrir aí dar o seu boa noite aí para nós, por gentileza, Tâmeres também. Matheus foi meu aluno do curso técnico de enfermagem do Senac, está concluindo o curso, vai ser um técnico porreta. Olha aí, rapaz, com a aval desse aí, Matheus, você também aí.
Excelente, excelente. Eu estou com o meu do WhatsApp como Vitória, ok. Isso eu já estou com o pessoal já entrando aqui. Espera, deixa eu pegar aqui, deixa eu passar para a menina aqui. Nossa live aqui para a menina. Cadê aqui? Paula Tenório, informe a aluna Vitória que esse link que está abaixo, você mesmo informe para ela, que eu não vou ter condições de informar. Informe ela que esse é o link para ela entrar, tá bom? Por gentileza. Eu pegar aqui, Tainá. Tainá. Onde é que para tirar? É aqui. Não, deixa eu... Bom, alguém já está dizendo aqui que não pode participar da reunião. O que é que está havendo? Estão me perguntando também aqui. Perguntou o que é que está havendo. E não está conseguindo entrar. Porque eu não sei, porque está tudo liberado. Deixa eu ver. Vamos ver se... Tem 4 pessoas perguntando o link. O link é esse que eu vou mandar para vocês aqui via chat aqui. Peraí, deixa eu pôr aqui. Só vocês copiarem e mandar para o pessoal, tá? Tá. O link é esse aí, ó. meetgoogle.com. Esse aqui. Olha aí, chegando mais gente. Manda para tu, isso. Manda. Manda aí. Deixa eu abrir alguma coisa. Até a gente já chegando, tá? Foi isso aí? Algumas colegas enfermeiras entrando Enfermeiras. Luciane, Tamires. Entre novamente, por favor. Entre novamente. Olha, está chegando gente aí, ó. Iliana. O seu link. Estamos com participantes, nós já estamos com um bom volume aqui, quer dizer, iniciando a chegar, né? 11 pessoas, boa noite. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Facebook, ver se tem alguém que está falando algum problema. Liana. Então, Facebook não. E nem aqui também está havendo problema. No WhatsApp. Vamos ver se está alguém entrando. Rogério, são 9, 7 e 10. Nós não temos... Opa, Rayane. Juan, está chegando. Eu acho que esses 2 eu conheço. São fãs fiéis. Caiu a ligação dele, de Matheus. Viu, Nilo? É porque tem umas pessoas que estavam sem computador, estavam tentando entrar pelo celular. E pelo então vou dar o número do celular. Peraí, eu tenho aqui como entrar pelo celular. Não, mas eu mandei aqui pelo... Deixa eu pegar aqui pelo celular. Deixa eu pegar aqui pelo celular. Você me escuta, Nilo? Estou me ouvindo. Agora Tá dando microfone aí. Tem que todo mundo desligar o microfone e só abrir quando for falar, senão vai ficar dando interferência. Olha, esse aqui é o link para quem for entrar, quiser entrar somente pelo celular, tá? Parece que agora o pessoal começou a acertar já. O microfone, alguém que está com o microfone aberto aqui.
Alguém? Contamos a Nancy, está aqui presente, já temos a Bruna. E a Nancy trabalhou muito lá no Hospital Português, na área daquela coração para atender para crianças, né? É da área. Tem, cadê? Deixa eu ver mais aqui que eu conheço. Deixa eu ver se mais conheço aqui. Aí, cadê a Nancy? Sumiu aqui. Cadê ela? Está presente. Eu não estou vendo mais ela aqui, mas tem muita gente da área aqui. O Rogério retornar. Rogério, chegou. Pessoal, são 10 minutos já, 11 minutos já passando do horário. Para não deixar ninguém estar esperando, eu queria, primeiro que tudo, agradecer a presença de vocês, principalmente do meu amigo Hudson e da sua esposa Roberta, que foram convidados especiais para que essas 3 outras grandes férias que estão aqui presentes, Bruna, André, que está com o nome de João Kleber, e o Robert Van, que são pessoas da área. Nós temos vivenciado, como administradores de empresas dentro da nossa instituição, principalmente eu e o meu amigo Rogério, que estamos sempre atualizados e sempre nos atualizando dentro do que está acontecendo nos cenários econômicos, cenários políticos, de uma maneira geral, há muitas mudanças e muitas teorias estão sendo reestudadas. Ninguém esperava que essa pandemia criasse, na realidade, novos conceitos, criasse novas mudanças, ou seja, está fazendo uma ressignificando as coisas. Ou seja, a cada momento nós estamos vivendo situações diferentes. Então, agora você vê, a área de saúde foi uma área em que, de uma hora para outra, ela foi chamada para nos salvar. Outra, vocês que são os nossos anjos, vocês tiveram uma mudança repentina, rápida, profunda. E muitos de que não acreditavam muitas vezes nas suas profissões, estavam fora, foram chamados para esse mercado. E essa pandemia está trazendo uma mudança muito grande. Existe um termo feito pelo Exército Americano que se chama VUCA. Eu sempre converso com o Rogério sobre isso. VUCA é um termo em que hoje é um mundo VUCA. O mundo VUCA é um mundo em que as pessoas estão muito presas a essas 4, que significa volatilidade, as coisas estão muito voláteis, você menos espera, não consegue ter coisas concretas, a coisa é tudo mais do que urgente, esse é de urgente, coisa tem que ser urgente, né? Credibilidade, principalmente, e uma coisa tremenda que se chama ambiguidade, está tudo muito ambíguo, em que seguir? As dúvidas são constantes. Se você, Bruna, se o meu querido Hudson, ou qualquer um de vocês disser assim, isso vai acontecer? Como? De que maneira? Quando? Ninguém pode mais dar aquela previsão exata. Mas tem uma coisa que é certa. Nós precisamos estarmos preparados profissionalmente e capacitados para ser, a qualquer momento, chamados para uma emergência como essa. Eu pergunto aos senhores aí, vocês acreditam que, no caso, como eu conversei com o Gustavo da UPA, em que ele me dizia que ele tinha um quadro de 130 funcionários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, escritório e tudo, e da hora para outra precisou chamar 100 pessoas para completar, aumentar o quadro. E essas 100 pessoas ele foi ao mercado, encontrou vários currículos, pessoas da área de saúde que estavam trabalhando em áreas totalmente diferentes e distintas do que é a sua realidade. Eu pergunto aos senhores, será que não seria um momento de todos, principalmente da área de saúde, que hoje é o foco principal no mundo, saúde nunca foi falada como é hoje. Eu dependo de vocês. Rogério depende de vocês, que nós não somos da área da saúde. Então, minha família depende de vocês. Vocês são os nossos, hoje, anjos da guarda. Eu pergunto a vocês, esses entrantes agora no mercado profissional, ou os futuros entrantes no mercado profissional, os que já estão dentro do mercado profissional, não seria interessante essas pessoas buscarem cada vez mais aperfeiçoamentos, cada vez mais se preparar
não só numa área, mas buscar uma área que tenha uma visão mais de cenário mais complexo, uma visão mais, um termo que eu não gosto de usar, mas vou ter que usar, uma visão mais holística de um todo, uma visão mais macro de todo. Por favor, como é que vocês veem isso? Como é que vocês vivenciam isso? Acham que isso é válido? As pessoas devem procurar algo mais para se especializar, não deixando a sua cerne principal, seu DNA, que é da área de saúde. Mas, exemplo, eu tiro aqui o Hudson, que é diretor do hospital. Hudson é major. Hudson está como diretor administrativo de um hospital. Então, ele tem uma gama de pessoas trabalhando com ele. Vejo Bruna na área de saúde, Andréa e Robert Van trabalhando com várias pessoas. Aí eu te pergunto, será que não seria interessante, mesmo aqueles especialistas que estão, pensar de maneira como é o trabalho do Robert Van, como é o do trabalho do meu médico, como é o trabalho aqui, e já está preparado para, como se fosse um instrumentista, já na hora, olha, preciso ver a questão de logística, preciso ver a questão de planejamento. Não é que vai fazer, mas pelo menos tem uma noção de tudo isso. Como é que você acha isso, meu amigo Hudson e minha amiga Roberta? Primeiro que tudo, vou deixar os convidados aqui, depois eu chamo para vocês. Bem, Onilo, realmente esse período Covid, né, essa pandemia pegou muita gente de surpresa, certo? A gente, como gestor, nós percebemos que os hospitais, eles não estavam, assim, preparados para lidar com uma pandemia e com uma consequência tão grande que essa pandemia poderia trazer para a sociedade, né? E eu pude vivenciar isso na pele, certo? Porque chegou de forma inesperada e o hospital, e agora? O que nós vamos fazer? A demanda, a nossa clientela aumentando a cada hora, né? A cada hora. Você tinha o número de infectados em uma hora X, daqui a uma hora você já tinha esse número X mais Y, certo? E, ao mesmo tempo, tínhamos ali uma estrutura hospitalar, não só a nível físico, mas como também de profissionais, né, dentro daquilo que nós já vimos trabalhando antes, certo? Então, nós realmente tivemos que nos adequar, né? O ponto de partida, eu acho que, para essa nova realidade a nível hospitalar, a necessidade de se fazer valer, né, e de se prever todos os hospitais terem um plano de contingência. Eu acho que esse termo ele foi um pouco esquecido no meio hospitalar, né? Você ter, quanto hospital, um plano de contingência que tem esse objetivo de prever essas situações surpresas, tá certo? Como lidar para as ocasiões inesperadas, certo? Então, eu acho que esse momento, essa pandemia, esse Covid, nós estamos aí aprendendo com a dor, certo? E aí tendo que se adaptar para o esperado, tendo que se especializar, buscar conhecimento, né? Vendo a necessidade dos profissionais de saúde se especializarem cada vez mais, abrirem seus leques de conhecimento, certo? Eu acho que, através desse caminho, a gente vai aí, talvez, certo? Conseguindo se preparar para aquilo que a gente não consegue prever. Roberta, como é que você vê esse assunto, Roberta? Você que vive na linha de frente também. Eu vejo que a gente chegou num momento que a gente tem que realmente se reinventar, né? Foi tudo brusco, rápido, mas é hora de se reinventar. Não existe mais um planejamento que antes existia. Vamos fazer um planejamento para tal coisa. A gente tem que estar preparado para a mudança imediata. Uma mudança que pode acontecer hoje, que pode acontecer amanhã, né? E é o que você falou em termos essa questão da mortalidade, da incerteza. Nada é mais certo. Então, cada vez mais os profissionais, eles têm que estar preparados para a mudança e têm que saber se reinventar. Senão, vão acabar ficando para trás e não acompanhando o bonde, né? Hoje, o bonde tem que estar... Todo mundo tem que estar conforme a música.
Nós temos o seguinte, como botei para vocês, a enfermagem tem papel fundamental no processo de logística, né? E decisões estratégicas dos hospitais. Aí eu entro agora com Bruna, com Souza e Robervan e com Andréa, com o seguinte, está aí a pergunta. A enfermagem tem papel fundamental no processo de logística e decisões estratégicas dos hospitais. Esses profissionais são responsáveis por conduzir os pacientes em seus procedimentos, cumprindo os horários e garantindo que outros profissionais não serão impactados. Como é que vocês veem isso no dia a dia, Bruna? Como é que você vê isso aí, Robervan e Andréa? Como é que vocês veem isso aí? Como é que a gente pode fazer esse... O que é que vocês poderiam me dizer a respeito disso? Nós encontramos profissionais que dão suporte a vocês preparados para isso ou precisaria eles terem um pouco mais de capacitação? Deixa eu começar. Como o Hudson e Roberto trabalham em Recife, eu também atuo, né, como enfermeira assistencial em Recife. E só falando um pouquinho da enfermagem, o que a gente passou, né, e está passando. Recife, graças a Deus, deu uma acalmada muito boa. Mas a gente de Recife, a gente teve que montar um plano de contingência com já toda a problemática instaurada, né? A gente teve que reaprender, a gente teve que aprender a lidar com paciente que a gente não tinha costume de lidar. Procedimentos que a gente fazia de rotina, a gente teve que mudar, né? E para quem, a maioria aqui é da área da saúde, mas assim, a enfermagem é muito ampla, né? O enfermeiro, ele hoje, quanto a maioria dos hospitais, secretarias de saúde, hoje, quem é o gestor é um enfermeiro. Porque o enfermeiro, ele é formado com uma visão bem ampla, né? A gente está na docência, a gente está na assistência, a gente está na gestão, a gente monta programas, então a gente está muito voltado. Como você falou, essa questão de capacitação é primordial. Um enfermeiro, um profissional de saúde, principalmente puxando para a gente que é enfermeiro, né, da classe de enfermagem, a gente tem que estar muito atualizado, porque a gente a parte administrativa já faz parte, mesmo aquele enfermeiro que é só assistencial. A gente tem que saber muito essa parte administrativa, né? Como você falou. Então, é válido, claro, a parte de conhecimento, capacitação, seja para fazer outro curso de nível superior, como a gente tem aqui, né, na ESGA, administração hospitalar, é válido até demais, porque o enfermeiro está nessa área, né? Quantos hospitais a gente tem que o enfermeiro é que está na frente? Às vezes ele está o diretor, mas a maioria das coordenações, tudo é um enfermeiro. Então, como a Roberta disse, a gente está numa fase que a gente está tendo que mudar de imediato. A gente está tendo que resolver problemáticas de imediato, né? E quando a gente vai sair dessa pandemia que a gente não sabe? Nós já somos profissionais diferentes, porque a gente está com a mistura dentro da gente. Agora não, a região da gente de Garanhuns foi muito boa, que teve tempo de se preparar, né? De como vai usar o EPI, como é que vai. A gente teve um problema sério com a questão de economizar esses insumos, porque a gente estava escasso. Então, essa parte administrativa, a gente teve um problema, assim, sério, graças a Deus. Hoje a gente já se acostumou mais, mas no início todas as instituições foram bombardeadas, né? A nível de conselhos, de Ministério Público, né? Com denúncia em relação à estrutura que foi ter que ser montada de uma hora para outra, com a quantidade de insumos que ninguém estava acostumado. Então, a gente vai para essa pós-pandemia, nós vamos ser profissionais diferentes, porque a gente não tinha o costume de viver paramentado, de se cuidar tanto, né? A gente estava muito com a cara lá, limpa, né? A cara, dando a cara mesmo, assim, a assistência profissional. Hoje não, a gente tem que pensar na gente, a gente está se cuidando mais. Então, nós somos outros profissionais, vamos ser, já estamos e vamos ser. E essa logística, né, de administrativa, de setor, de instituição, a gente tem que a gente teve que se capacitar. Quem já tinha uma bagagem boa, né,
aproveitou demais, mas a gente teve que se capacitar durante, está se capacitando, e essa pós-pandemia, né, com a questão de fechamento de vários hospitais de campanha, então, mas a gente já tem um problema sério de unidades hospitalares que tem um déficit enorme, espero que esses hospitais reaproveitem esses novos profissionais que entraram nas instituições, né, para fazer parte do quadro, e aqueles que não foram possíveis que realmente se dediquem, se capacitem. A enfermagem é ampla demais, a gente está muito ainda focado na assistência hospitalar, e a enfermagem não é só hospitalar. A gente tem aí a enfermagem estética, a enfermagem de trabalho, a gente tem vários campos, consultórios, que é uma realidade que a gente precisa investir mais, né? Eu acho que o profissional de enfermagem, principalmente, está precisando acreditar nele, no potencial que ele pode alcançar. Bruninha, o que você fala, Bruna? Continuando a fala de ideia, trazendo ainda para a questão Covid, né? Algumas áreas chamaram a atenção, que talvez, para a parte de capacitações mesmo, de especializações, a gente estava ainda caminhando a passos lentos, pelo menos na nossa região. A importância da capacitação no cuidado ao paciente crítico. Todo mundo tiveram aí algumas seleções, né, como seu amigo falou, de algumas pessoas que estavam fora dessa prática e teve que realmente remanejar muita gente para os hospitais, para esses hospitais de campanha, enfim. Mas muitas pessoas da enfermagem realmente sem a prática ou sem a prática ao paciente crítico. E, de repente, a gente teve que, de fato, aprender fazendo, né? Tiveram alguns hospitais realmente se preocuparam bastante com os aperfeiçoamentos, capacitações, mas foi fazendo, né? Então, a gente ia ainda, né? Ainda estamos nessa assistência, mas aí fazendo. E aí, como o Dea falou, a gente se concentra muito realmente no geral do hospital, mas algumas áreas chamam a atenção da enfermagem para que a gente se volte um pouco. Essa questão do cuidado da paciente crítico, a atenção à vigilância, né, que você vê ainda que tem poucas pessoas, de fato, que se interessam e se especializam em trabalhar na vigilância epidemiológica, a gente está vendo a necessidade disso. A questão de fortalecer os trabalhadores de enfermagem que trabalham na saúde da família também, porque, claro, a gente focou muito, né, a gente também trabalha, está no ambiente hospitalar, a gente focou muito nesse cuidado ao paciente que chega no hospital, e a gente precisa também repensar o cuidado feito nos programas de saúde da família, né? Como que está sendo esse cuidado? Como que nesse momento que a gente não pode mais aglomerar as pessoas e fazer educação em saúde, né? E está fazendo visita e todo mundo teve que repensar isso. E aí eu volto para a questão da gestão que a gente estava conversando, que, como o Dea falou, já é nato do enfermeiro, né? A gente realmente, durante a academia, trabalhado muito essa questão da gestão, mas a gente viu também esse impacto agora, né? Esse planejamento, como o Roberto falou, não teve como ser um planejamento prévio, né? Da gente sentar, ver o nó crítico, né? Todo aquele passo a passo que o Roberto aí é craque em planejamento. Enfim, não teve como a gente seguir essas etapas de planejamento estratégico, mas a gente tinha que fazer um mínimo de planejamento, até porque a gente trabalha com recurso escasso. Por mais que tivéssemos a necessidade do EPI e dos insumos, mas o recurso é escasso e continua escasso. Por mais que a gente viu que teve liberação aí, né, de verbas, mas continua escasso, né? Então, noções da própria economia da saúde, do planejamento mesmo, das tomadas de decisão, e para que a gente tome decisão, a gente precisa ter esse conhecimento prévio, né, do gerenciamento mesmo, gerenciamento de pessoas, porque a gente fica falando muito no gerenciamento de insumos, né, para onde a gente vai direcionar, mas e o gerenciamento de pessoas? Então, a gente viu muitos casos recebemos muitas pessoas que a gente não pode nem fazer um mínimo de acolhimento, né? Então, essas pessoas chegaram e disseram, teu plantão é quarta-feira, tá lá na UTI Covid.
Né? E aí, qual é a tua experiência? Tu estás preparado para entrar na UTI Covid? Então, tiveram profissionais chorando o canto inteiro, porque queria trabalhar, mas achava que para trabalhar ele teria um mínimo de capacitação, de aperfeiçoamento, que infelizmente não teve tempo para isso. A gente teve que ir fazendo realmente à medida, né, que os profissionais já estavam lá. Né? Isso impacta nessa assistência, né, que a gente está prestando ao usuário, no momento desse, todo mundo inseguro, né, e como o Dea colocou realmente no início, acho que todas as instituições, eu acho que o Lúcio também pode falar um pouco sobre isso, eu acho que, no geral, todas as instituições sofreram com essa questão do EPI, né, até porque nem tinha no mercado, tinha até o dinheiro para comprar, e não tinha, o mercado não estava tendo essa oferta, né, e assim, foi muito complicado realmente. Então, a gente está vendo hoje o impacto no adoecimento dos profissionais, né? Então, algumas coisas também chamaram a atenção, algumas áreas, como a própria saúde do trabalhador, que eu acho que não tem investimento forte realmente, somente a nível hospitalar, né, de trabalhar com a saúde do trabalhador, né? Então, isso, a gente está vendo esse impacto também. Então, algumas áreas dentro da saúde, elas estão realmente mostrando a necessidade desse aperfeiçoamento. E aí, essa questão, como o Dea falou, da gestão hospitalar, eu acho que pode trazer, né, e traz ferramentas importantes para o profissional, né, não só enfermeiro, mas, enfim, de outras áreas que realmente queiram, se interessem no gerenciamento hospitalar. O Robert Van está dando até tem duas situações interessantes aqui. Uma das ouvintes colocou o seguinte, aí a Nancy Guzmão: tudo foi como uma tempestade, sem conhecer o impacto do vírus, e ter que segurar o impacto psicológico e adaptação de cômodos e EPIs, a constante preocupação diante da contaminação sua e do paciente. Conhecimento é fundamental no campo da enfermagem. O leque é extenso e independente. E Robert Van complementa aqui também com outra informação interessante, que depois o mercado inflacionou a aquisição de EPIs. Robert Van, por gentileza, tua fala com relação a esses assuntos, e vocês podem, às vezes, prestar atenção aí no chat de vocês, que vai aparecer perguntas ou alguma coisa, e alguns textos interessantes. Eu estou colocando alguns textos que vão servir para vocês, serve para todos também. Robert Van, sua vez, por gentileza. Boa noite, Ornilo. Boa noite a todos os colegas, né? E um momento, assim, de troca bastante interessante. Nós que atuamos na enfermagem, nós ficamos repensando, né, o nosso fazer e surpreso com a forma que a pandemia chegou para o mundo inteiro, não só para nós, né, e também outras situações, apesar de ser surpresa para a sociedade, não é surpresa para nós, enfermeiros, tá? A enfermagem mostrou seu papel na crise da gripe espanhola, ainda no século passado. A enfermagem mostrou seu papel para o mundo na época quando a dengue assumiu contornos que não foi só no Brasil. Ela também mostrou seu papel na década de 90 com a epidemia da cólera e agora mostra a sua importância diante da Covid. É como se nós estivéssemos vivendo em sociedades distintas, em gerações distintas, né? Eu, com toda a carinha que o Hudson disse, mas eu vivenciei a época da cólera, tá? Eu atuei na linha de frente no Dom Moura como residente de enfermagem. Nós fomos cedidos, nós implantamos serviços em todos os municípios da região, principalmente no município de Correntes, que foi terrível, deu no Jornal Nacional, no Fantástico. Então, a enfermagem, ela atua em 4 áreas, em 4 grandes áreas, tá? E aí eu vou puxar um pouco para onde eu estou atuando no momento, que é no ensino, e trazer. Então, o ensino da enfermagem, ela prepara no mundo inteiro o enfermeiro para atuar em 4 áreas. A primeira área, a precípua da enfermagem, é assistir, é cuidar de pessoas, em todos os processos vitais, né? Então, essa é a primeira área de atuação do enfermeiro, da enfermagem, onde, quando eu digo a enfermagem, leia-se enfermeiro e técnico de enfermagem. A segunda área de atuação, que ela é quase que uma consequência da primeira e está sempre junta, como tanto a Andréa como a Bruna colocou, que é gerenciar.
ela gerencia diariamente o cuidado, gerencia equipes, tá? Planeja, por exemplo, se você é enfermeira da UTI, tá? E você manteve o carrinho de parada devidamente equipado, você está planejando. Mesmo no âmbito da assistência, você está pronta para o paciente que vai chegar daqui a 1 minuto. Você tem que pensar assim, atuei na emergência do Dom Moura durante alguns anos, na época, inclusive, da gestão de Hudson, na gestão de Robécia, na coordenação de enfermagem, e esse processo de gerenciar, ele está muito na formação do enfermeiro, tá? E o que é que a sociedade precisa perceber, né? Ela precisa ver o enfermeiro fora do cenário hospitalar, como a Andrea muito bem colocou, tá? Ela precisa enxergar, aí ela vai ver o que é que o enfermeiro é capaz de fazer. Quando ela perceber a atuação do enfermeiro na auditoria, em consultorias, em planejamento, tá? Na área de gestão pública, na área de gestão MBA, na área de gestão hospitalar, na área de controle de infecção, nas diversas comissões que os grandes hospitais têm, comissão de prontuário, e aí comissões de ética. Então, essa área do gerenciar, eu considero tão grande, tão vasta, quanto a área de assistir ao paciente, de cuidar do paciente. A terceira área, pois não? A sua fala é muito profunda, me perdoe, porque eu capturei agora um texto, o qual coloquei aí, que vem em cima do que você está falando. Inclusive, o nosso querido Hudson falou comigo, em particular, sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, que esta pandemia mostra que precisaremos fazer movimentos concêntricos e se abrindo. Exato. Trabalhando em rede, como o Hudson falou comigo, a visão de empresa tradicional com estruturas de prédios e carreiras lineares vai desaparecer. Aí entra o que o Hudson disse, o network não será mais somente entre colegas de trabalho, mas entre pessoas que se identificam com a mesma causa e propósito, independentemente de onde eles estiverem atuando no mundo. Ou seja, essa visão que você acabou de falar, Bevan, sobre planejamento, sobre questão de gestão que Bruna falou, gestão humana, é importantíssimo para esse tipo de visão. Me perdoe interromper, é porque sua fala coincidiu justamente com esse texto que está aí. E complementando, né, infelizmente, precisou uma pandemia para tirar a enfermagem da capa da invisibilidade para fazer aquele papel de super-herói que já estamos até saturados um pouco de ouvir isso. Tá? Eu acho que esse protagonismo nós já sabemos, nós enfermeiros, nós profissionais de enfermagem, o técnico de enfermagem também sabe disso. A questão é a sociedade perceber. A questão é a sociedade reconhecer esse protagonismo, os gestores também reconhecerem e converterem esse valor que tem o profissional de enfermagem na questão salarial, no reconhecimento de uma jornada de trabalho mais digna e mais justa. Eu fico pé da vida quando escuto, talvez até pela desinformação, dizer assim, a enfermagem está lutando para reduzir a carga horária. Troque o verbo, não é reduzir. Até porque nós não temos carga horária regulamentada. Então, é regulamentar. É diferente. Porque reduzir seria, se eu tivesse uma carga horária já regulamentada, e aí eu queria reduzir para tantas horas. Como não existe carga horária regulamentada, ela é aplicada como aplica a empregada doméstica, ao trabalhador operário, a CLT de 44 horas. Mas a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, desde a década de 50, reconhece que os profissionais de saúde não devem extrapolar as 30 horas por semana. Mas isso aí seria outra discussão. O terceiro pilar da atuação do enfermeiro, que dele desdobra o quarto, é o ensino. Tá? Até porque professor de engenharia tem que ser engenheiro, professor de direito tem que ser profissional, bacharel em direito, no mínimo. E professor de enfermagem tem que ser enfermeiro, como em qualquer profissão. Então, a área da docência é um campo muito vasto. E dela se desdobra a área da pesquisa. E essa precisa ser sacudida na enfermagem. Por quê? Porque esses protocolos todos, eles foram
elaborado com base em pesquisas, tá? E se você olhar as comissões desses protocolos, são basicamente compostos por médicos, infectologistas e enfermeiros. E aparecem fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, mas quem está na linha de frente, não só da assistência, mas da pesquisa, elaboração de protocolos, de normas, procedimentos, rotinas, planejamento, é o profissional de enfermagem se faz indispensável. Então, 4 grandes áreas. E, em todo esse contexto aí, o que é que nós precisamos? Sair um pouquinho da nossa caixinha, né? Historicamente, isso é uma produção histórica, cultural, historicamente, a enfermagem foi construída no Brasil dentro de um hospital, e dentro do hospital, de um hospital com viés psiquiátrico, e dentro de um contexto de subordinação médica, tá? Sem desvalorizar e sem entrar nesse debate, mas esse contexto histórico e cultural, ele foi se reproduzindo na sociedade, e a sociedade no seu próprio, como diria o psicólogo Jung, no inconsciente coletivo, imagina essa hierarquia. Não existe hierarquia direta entre a enfermagem e a medicina. São profissionais liberais, são bacharéis, como é o bacharel em Direito, como é o bacharel em Administração, em Ciências Contábeis, em Fisioterapia, em Odontologia, como é o bacharel em Medicina. E aí, esse protagonismo está sendo visto pelo mundo, não sei se você sabe, a filha a nora da rainha da Inglaterra, Kate Middleton, né, na Inglaterra, lá tem uma cultura muito forte do parto normal, as mulheres lá amamentam, e olha que é um país rico, né, então ela teve seus filhos com enfermeiras obstetras, tá? Ela preferiu, ela foi, toda a parte de assistência ao parto foi por enfermeiras. E de lá surgiu o movimento Nursing Now, um movimento internacional de valorização da enfermagem, tá? Então, é como se o mundo estivesse realmente, chegou a hora da enfermagem, tá? Aí o mundo está tendo esse reconhecimento em função da pandemia. Infelizmente, eu acho que não precisava uma pandemia para isso, porque a sociedade, de alguma forma, ela poderia perceber esse valor. Mas nós, profissionais, estamos, né, para atuar nessas 4 grandes frentes. Temos mais de 30 especialidades na enfermagem reconhecidas pelo Conselho, e eu bato forte, a pandemia precisa nos ensinar a repensar o nosso fazer. E aí chegou a hora do enfermeiro empreender. Tá? Chegou a hora dele pensar na área da gestão também. Eu já tive a oportunidade de atuar na gestão, no serviço público, tá? Tanto a nível de hospital, como gerente de enfermagem, como em um sistema de saúde, mas o empreender, que pode ser até dentro do próprio hospital que você trabalha, uma consultoria em CCIH, em controle de infecção, uma consultoria na hora de implantar um novo serviço naquele hospital e vender esse serviço lá para fora, tá certo? Com todo o capital intelectual, técnico que o enfermeiro tem. E o curso de gestão hospitalar, tive o prazer de integrar esse corpo docente durante 5 anos na ESGA, me ensinou muito, tá? Porque no diálogo com os outros professores, nos encontros pedagógicos e com os alunos e muitos gestores hospitalares, eu diria assim, que aprenderam fazendo, que não tinham uma formação, eles traziam muita experiência para a sala de aula e havia uma troca muito grande. Então, assim, eu acho que a área da gestão, do empreendedorismo na enfermagem, o nosso conselho já reconhece, tem uma resolução de 2018 que reconhece, a 568 de 2018 do COFEM, que trata do empreendedorismo, mais especificamente dos consultórios, que legitimam, então não tem problema. Nós temos uma legislação que nos acoberta, que nos dá esse aval, nós temos vários cursos de especialização e graduação no país, na área de gestão hospitalar, na área de gestão pública, empreendedorismo, e nós temos o capital humano. Nós somos hoje mais de 2 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Tá? Em Pernambuco, Andréa depois me confirma, que como ela é fiscal do Corém, deve saber mais do que eu, temos, eu acho que um pouco mais de 60, 70 mil profissionais de enfermagem no estado. Tá? Então, nós somos muitos, tá? E essa sociedade precisa reconhecer o valor desse profissional. Obrigado, eu acho que eu falei demais. Não falou demais, não, falou muito bem, por sinal. Eu gostaria de ouvir o professor Rogério Paiva, que é o mestre
também. Queria que ele, por gentileza, a sua participação, Rogério, nesse bate-papo, o que é que você poderia dar aí para o pessoal, por gentileza? Ornilo, Boa noite, Ornilo. sem querer Boa atrapalhar noite aqui rapidinho, Ornilo. Só uma observação aqui que o Robert Van colocou, eu queria, né, de forma oportuna. Claro. Certo? Eu sempre digo o seguinte, que durante todo o período que nós passamos lá à frente do Hospital do Moura, lá, certo? A gente não conseguiu, assim, talvez, fazer um investimento voltado numa melhoria de estrutura, de maquinário, até por uma questão da época, certo? Mas a grande mudança ali, certo? Ela aconteceu por conta da equipe de enfermagem, né? Na época tínhamos lá Robert Van, Bruna, certo? Tínhamos uma equipe e nós percebimos o grande diferencial que nós tínhamos nesses profissionais, Robécia, que estava à frente também da enfermagem, era você vestir a camisa daquela instituição, certo? Então, nós percebíamos naqueles profissionais que estavam ali, certo, que eles queriam fazer algo mais por aquela instituição. E a enfermagem foi um fator decisivo, certo? Porque participaram na nossa gestão de forma bastante adjetivada, com sugestão, certo? Mostrando o que estava certo, o que estava errado, o que poderia melhorar. E aí, o resultado foi aquele que nós podemos presenciar, né, que nós presenciamos no passado. Mas o que Robert Van disse, a enfermagem, nós precisamos quebrar um paradigma, certo? Que em se falar em saúde, não desmerecendo nenhuma classe, claro, óbvio e evidente, que todas elas têm a sua importância, mas a gente precisa, certo, saber que a enfermagem, dentro do contexto hospitalar, dentro do contexto de saúde, dentro do contexto SUS, ela tem um papel fundamental, e não um papel de querer ocupar lugar, porque ela já tem o seu próprio lugar, certo? Então, são profissionais que merecem o nosso respeito. Eu, em todo local que eu passo, à frente de hospitais hoje, à frente do Hospital da Polícia Militar, eu procuro trazer essa visão, certo, para os nossos pacientes, trazer essa visão para a nossa administração, certo? Corrigir alguns erros nesse sentido de valorizar mais uma classe que outra, certo? Mostrar que a enfermagem ela tem que estar inserida no contexto de gestão. Eu acho que o caminho é esse mesmo que o Roberto falou. Professor Rogério, por gentileza, sua fala. Boa noite a todos. Boa noite, Ornilo. Boa noite. Major Hudson, Robert Van, Bruna, Robésia, Andréia, gente da maior qualidade, se o Ornilo conseguiu juntar esse pessoal aí, tá de parabéns, Ornilo. Eu fico até encabulado de falar com tanta gente boa aqui, viu? Mas vamos lá. Imagine que eu estou aqui, meu. Junto de Bruna, Andréa, Hudson e Robert Van, nós somos pequenininhos, meu irmão. Como nada. Eu quero colaborar aí com essa nossa live em relação também, além da gestão, com a questão da enfermagem, né? Aí eu trago aqui, pegando um gancho aí da fala de Hudson, quando ele fala que a enfermagem deu um impulso muito grande na gestão dele, aí eu faço aqui, Hudson, um elogio ao seu desempenho à frente do Moura, né? Porque a gente sabe que a gestão, ela replica na equipe, né? Então, a gestão comprometida, a equipe vai no seu embalo. Então, eu lhe parabenizo o tempo que você passou aqui na gestão do Moura e também a equipe que estava à frente aí, Robésia, Robert Van, Bruna, aí com o enfermeiro do Moura, né? Então, todos parabéns. Eu trago aqui um questionamento com relação ao planejamento, né? Voltando um pouquinho para a gestão. Já se ventila, por exemplo, que vão faltar seringas para as novas vacinas, né? Então, a gente às vezes fica muito preso à situação pontual, né? Que, lógico, é salvar vidas, né? Mas o planejamento passa também a pensar no planejamento de curto, médio e longo prazo, né? Então, aí, ainda pegando um gancho aí na fala de Hudson, ele falou que os hospitais não estão preparados na pandemia, e aí eu pergunto a quem estiver disposto a responder, e pós-pandemia, os hospitais estão se preparando, né? Porque a gente vê aí, ó, as pesquisas indicam que teve um aumento absurdo de consumo de leite condensado, farinha de trigo, isso vai gerar obesidade, vai gerar diabetes, né? Uma série de doenças. Será que a gestão
está se preparando para o que vai vir na frente, né? Aí eu deixo essa pergunta. E outra coisa importante que eu queria ressaltar aqui, que na fala de Robervan, ele falou muito bem, Bruna também e André falaram, a questão da capacitação, né? E como o Robervan também falou aí, ele foi professor lá da nossa faculdade da ESGA, eu também fui professor do curso de hospitalar, né? Na área de marketing, que é a minha área. Enfim, como se diz na terceirização, é o core business, ou seja, é o médico com as mãos livres para fazer o que ele sabe fazer melhor, e a equipe fazendo o que tem que ser feito, né? Então, é você se capacitar para deixar que o médico faça as suas pesquisas, faça as suas análises, né, os seus laboratórios, e consigam trazer maior efetividade para o resultado das suas pesquisas. Né? Sua então, forma... para vocês aí, como é que os hospitais estão se preparando para essa pós-pandemia? Uma boa pergunta aí, Hudson. Como é que estão se preparando aí, Hudson? Veja só, amigo. Existem duas situações aí que a gente tem que ter bastante claro, né? Existem os hospitais da rede privada, existem os hospitais da rede pública. Falar em prevenção e preparo a nível privado é muito fácil. Porque a rede privada, você tem dinheiro, vamos comprar isso aqui para poder se precaver de tal situação que pode surgir aí, né, com relação à pós-pandemia. Quando você traz a nível público, essa situação ela se torna um pouco mais complicada, porque você pode ter esse planejamento, certo? Esse planejamento para que ele seja startado a qualquer momento. Mas a nível de você colocá-lo em prática, ele se torna porque a própria administração pública ela traz limites ao gestor com relação aos seus projetos virarem realidade, né? Por exemplo, eu não posso, você falou uma situação interessante aí com relação às seringas, né? A gente está quase aí prestes a termos uma vacina, né, para a questão Covid, e aí com certeza vai haver uma demanda significativa, né? Mas eu não posso agora falar assim, olha, eu vou abrir agora, principalmente que nós nos encontramos num período de exceção dentro do processo licitatório, né? Hoje você já existe a lei Covid, ela dá essa possibilidade de você fazer a dispensa de licitação, certo? Mas eu não posso falar assim, olha, eu vou comprar 500 seringas, porque, com certeza, nós teremos aí esse pós-Covid que vai acontecer. Então, dentro do serviço público, a gente tem que ter isso com bastante cautela. Termos esse projeto já preparado, claro, óbvio e evidente, certo? E colocarmos em prática naqueles 45 minutos, certo? 45 minutos. Infelizmente, a nossa administração pública funciona desse jeito, né? A gente precisa mudar muito nesse sentido, entendeu? Precisamos quebrar alguns paradigmas, precisamos sermos mais objetivos, principalmente quando o assunto é saúde, né? Então, com certeza, hoje os hospitais já pensam dessa forma, né? Como é que nós vamos nos preparar para a questão das outras doenças, né, que podem vir no pós-pandemia, principalmente com relação, como você falou, as pessoas passaram a ficar mais sedentárias, deixaram de fazer os seus exercícios, passaram a se alimentar de forma incorreta, então isso aí, a nível de saúde, vai trazer prejuízo. E o hospital, ele precisa estar preparado com isso, mas a preparação ela vai depender desse referencial. A nível público, ela vai ser um pouco mais tardia para execução. E a nível privado, ele não tem dificuldade, né? Porque privado, você tem dinheiro, vai lá e compra e está tudo certo. Verdade. Roberto, por gentileza, você como professora, Bruna também, todos que estão aqui, Robervan, vocês percebem no ensino que tem com os alunos da área de saúde e de enfermagem, algum momento eles se preocuparem com a coisa chamada, o que foi falado pelo Hudson, foi falado quase todos aí, de intraempreendedorismo, ou seja, o Robervan falou muito bem, e o Hudson falou comigo a respeito disso. Ou seja, o profissional
investir nele para a própria empresa. O que eu percebo, eu não sei, eu dei aula também hospitalar, mas na área de empreendedorismo, mas o que eu percebo de um modo geral, hoje, é uma mudança de comportamento por parte dos alunos. Eu nunca tive uma frequência tão elevada de alunos como estou tendo agora à distância. Alunos mais preocupados, alunos mais interessados em se atualizarem e buscar informações para que eles possam ajudar ao outro. Eu comentava com o Hudson uma analogia com a oficina de pintura. Você bate com o carro, o Robervan, que Deus o livre, machuca um paralama. E você leva para uma oficina. Eu falava isso com o Hudson. Pega na oficina, a primeira coisa que eu tiro o paralama, vai para o funileiro. O funileiro desamassa aquele paralama. Então, ele entrega aquele paralama para o cara que vai emassar o paralama. Ou seja, o funileiro passa a um outro pessoa, que é um outro fornecedor, quando o desamassador do cara, se não for direitinho, não for, o funilaria não fizer um desamasso perfeito, o emassador não vai poder trabalhar direito. Então, eu acredito que as funções hoje elas têm que estar num network, numa linha de contato muito forte, como disse o Hudson, uma palavra que ele falou, os nós. Nós não precisamos quebrar esses nós. Vocês percebem isso em sala de aula, a preocupação dos alunos estar se inteirando com as coisas novas, pessoas aprendendo automaticamente aquele contexto e não evoluindo? Fica aberto aí para quem quiser responder. Roberto, eu vou deixar a minha amiga Bruna responder. Ela está um monte de aluno mais atual do que eu. Eu vou falar pensando no nível técnico e no nível de graduação, em nível de graduação também. Eu acho que, como o professor Hornível falou, eles ficam, assim, eu acho que quando o aluno, ele entra no curso, seja técnico, seja de graduação em enfermagem, ele não tem noção da dimensão dessa profissão. E desse leque, né, dessa abrangência que tem para o profissional. E ele acaba realmente se prendendo, né, ou a assistência hospitalar ou a atenção básica. Ele acaba enxergando, e vejo isso muito na graduação também, acaba enxergando muito isso. E aí, eu acho que é o papel do docente, eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso, né, de, já desde o início do curso, a gente já mostrar o potencial dessa categoria, né? Então, mostrar a importância realmente para ele começar realmente a vislumbrar as várias áreas, né, e a importância dessas várias áreas dentro do curso. Então, eu acho que ainda está precisando de um reforço realmente em relação, acho que até a falta de conhecimento mesmo, de que o enfermeiro, ele pode ser empreendedor, ele, como o Roberto falou, de prestar as assessorias, né, a questão, tem aí da auditoria, tem alguns aí já abrindo para os consultórios, a questão da estomoterapia, né, enfim, as várias áreas, né, o home care, né, então, as várias áreas, eu acho que o papel mesmo dos cursos, né, de forma geral, de mostrar isso ao longo do percurso do aluno. Eu acho que eles ainda estão sem saber esse potencial. É isso que Eu queria complementar. Pode falar. Queria complementar aqui, que Bruna, até anotei aqui, que Bruna falou anteriormente, juntando o que Bruna falou, é a questão do gerenciamento de pessoas, que tá meio que sacrificado. Pessoas no sentido de gerenciar o cuidado ao paciente e pessoas no sentido do próprio trabalhador. Então, eu acho que nesse âmbito ainda está um déficit muito grande em relação ao cuidado com o paciente. Alguém falou aí, que eu vi também, em relação à humanização, e concordo, em plena época que a gente está, ainda se fala em humanização, é até esquisito esse termo, né? Humanos falando de humanização, mas ele é atual e as pessoas têm dificuldade de lidar com isso, tanto no campo profissional, na docência, né? O aluno tem dificuldade, e quando vai aplicar na vida real, quando a gente chega diante de uma empresa, a gente vê pessoas muito despreparadas para o trabalhador e para o paciente. Roberto, essa sua fala de Bruna, de Andréa e de Robervan,
ela vem alicerçar, eu estava agora dando uma olhada na grade curricular do curso de administração hospitalar, da ESGA, onde tem 1.260 horas somente de parte prática, de vivências. Então, é um volume bem considerável, mudando, né, Hudson, você e Roberta viveram, são 1.260 horas de vida profissional. Então, vocês só viver, a pessoa só viver em sala de aula, preso, não tem uma vivência mais prática de um todo, porque, como eu disse vocês aí, não é só você ser enfermeiro, estar ali cuidando, você tem que se preocupar no que está no seu entorno. Será que está funcionando? Será que aquele oxigênio que eu vou utilizar ali, ele está em ordem? Mas não me compete o outro. Mas será que eu confio no outro? Será que o outro viu? Então, isso tem que existir, como o Hudson disse, esses nós têm que ser quebrados. E como ele disse, não pode existir enfermaria da UTI, não pode existir só enfermaria da infantil, não pode só existir enfermaria dessa, nem enfermaria daquele, nem aquele. Não, tem que ser um conjunto. Isso é que faz com que os gestores possam trabalhar em harmonia como um maestro. Então, cada um sabendo exatamente como tocar a sua banda. O que é que você acha disso, Hudson? Olha, Ornilo, uma das coisas que a ESGA, ela está de parabéns, eu acho que essa parte prática ela é importantíssima, né? Eu lembro quando nós conversamos, e a época que nós estávamos lá no Hospital Dom Moura, foi logo o início, quando o curso de administração, nós trouxemos para fazer a parte prática lá no nosso hospital, né, no Hospital Dom Moura. E aí, a gente precisa fazer com que o aluno ele vivencie essa experiência, certo, de gerir um hospital. Eu lembro que teve uma vez que eu sempre colocava cada aluno, né, botava um aluno ali no setor pessoal, o outro aluno para conhecer a parte da CCH, o outro aluno para conhecer a parte do financeiro, e um aluno ficava comigo. Aí teve um dia que eu falei assim, meu amigo, senta aqui agora, você vai ser o diretor. Aí ele olhou assim, falou, como assim? Falou, não, o aluno sou eu e o diretor vai ser você. Sente aqui, porque você precisa sentir o peso dessa responsabilidade, porque lá na frente você vai ser um administrador hospitalar. Então, você precisa sentir que o que é ter um hospital nas suas mãos e saber que você decide vidas, entendeu? Então, essa parte prática, ela é importantíssima, porque teoria só não adianta. Olha aí, Hudson e Roberta, voltem para Garanhuns, olha aí, a Silene Espinhara está dizendo aí, voltem para Garanhuns, a torcida é grande, viu? Entendeu? Então, assim... Rogério, o que você poderia comentar a respeito dessa fala do Hudson e o Robert Van também? Qualquer um de vocês pronunciasse, por gentileza. Olha, o Hudson está coberto de razão aí quando ele fala da importância da teoria e a prática, né? A prática, e o aluno, ele fez uma analogia ali, uma brincadeira com o aluno, mas que futuramente seria o que vai acontecer, né? Esse aluno vai passar a gerir uma empresa, um hospital, né? Vai decidir sobre vidas, a responsabilidade é muito grande. Então, desde cedo, ele precisa entender a responsabilidade de fazer um curso dessa área, né? Muito importante. Eu queria chamar a atenção também para uma frasinha que o Bemon falou, enfermeiros estão na hora de empreender, né? Então, é através dessa capacitação, do curso de hospitalar, por exemplo, a gestão hospitalar, que ele vai conseguir fazer esse empreendedorismo na área dele. Então, se você não se capacita, não se aprimora, não vai buscar novos horizontes, você vai ficar estagnado. A zona de conforto, a nossa zona de conforto é muito agradável, a gente precisa sair dela, né? Você buscar novos horizontes, justamente para não cair numa pandemia e a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente precisa pensar além, pensar na frente. Verdade, Rogério. O Ornilo ia falar? Não. Depois eu quero falar também. Mas se quiser, pode falar, André. Eu deixo para falar depois. É bem rapidinho. Essa questão de empreendedorismo, né? Para quem não sabe, Robécia, quando saiu daqui,
às pressas, foi corrida, né, Roberta? Assim, foi uma mudança muito rápida do dia para a noite na vida dela, né? E ela tinha iniciado um trabalho aqui em Garanhuns, né? Acho que a segunda enfermeira aqui em Garanhuns a colocar, que eu tenho conhecimento, a colocar um consultório, né? Então, eu acho que é o papel da consultório de enfermagem, ela colocou. Peraí, né? então, Funcionava lá na FEORGA. Então, para mim, isso é uma informação importante como administrador. Você está me dando agora uma chance grande que eu tinha ouvido, mas eu não tinha captado. Eu dizendo assim, já colocando. Que é enfermeiro de nível superior, ele pode abrir um consultório. Pode colocar. Existe uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, é a 568 de 2018, né? E tem outra de 2019 que complementa ela, que fala da questão do enfermeiro colocar consultório. Excelente. É privativo do enfermeiro ele fazer consulta de enfermagem. Então, a gente tem uma legislação que fala toda a questão, né, de exame físico, de todo o cuidado em várias áreas, seja de criança, neonatal, criança, idoso. Então, por isso, como a Bruna colocou, a gente tem um leque enorme. E é um papel fundamental do docente instigar, né, incentivar e mostrar aquele profissional, aquele futuro profissional, que ele não só tem o PSF, ele não só tem o hospital, ele tem muito mais do que isso. E a gente sabe, né, pelo menos nas minhas visitas em hospitais, a gente vê que um enfermeiro, como ele tem dentro da graduação, a formação de gestão, quando ele assume esse papel, a gente sabe como ele faz bem feito, porque ele tem essa visão muito grande. Então, esse consultório, ele tem que ser mais estimulado aos futuros profissionais. Essa parte de empreendedorismo, de administração hospitalar, de gestão, para que a gente, às vezes, chega muito para a gente lá no conselho, essa questão, como é que a gente monta o consultório? Eu vejo ainda muito que a parte de você colocar uma empresa sua, né? Você vai ter que deixar de lado algum emprego. A maioria das pessoas de enfermagem tem mais de um emprego. Deixar para focar nesse consultório. André, que coisa fantástica. Não é verdade, Robécia? Então, a gente tem que ter muito preparo e coragem. Eu não vejo muita coragem dos profissionais que estão precisando. E essa coragem vem com o preparo. Roberto podia contar um pouquinho dessa experiência. Eu diria... Abrir o segundo, o primeiro consultório, porque é o tal caso. Todos, a maior parte sabe, o meu irmão é médico. Ele é médico mesmo, ele é doutor, cuida de saúde, tem uma clínica há muitos anos. O que acontece? Confiava plenamente na sua secretária, na sua atendente. Ele não sabia administrar, ele sabe tratar de doença. E a clínica dele começou a evoluir. A evoluir de uma maneira tal que ele teve que comprar uma casa muito grande para poder botar a clínica e as outras coisas dentro. Mas ele só sabe tratar de doença. Quando nós estávamos em Gravatar, estávamos na casa de uma irmã nossa em Gravatar, foi quando ele me disse, eu acho que eu estou sendo roubado. Você acha? Quando ele foi ver, o que ele sabia? Ele sabe tratar de doença, não sabia administrar. Ele não sabia tomar conta da clínica. Ele não sabia, na realidade, quanto entrava de plano de saúde, quanto entrava de particular, como ele tratava, como é que o pessoal tratava, como não tratava. Fantástica essa sua posição, que dá claramente a quem está nos ouvindo a abertura de perceber que não é só a sua especialidade. Você pode evoluir como o Roberto evoluiu. Ou seja, e ter uma visão de administrar vai somar de uma maneira... É fundamental, E Roberto, assim, eu disse que ela tinha fugido, não, porque ela teve as questões pessoais dela e foi uma perca. Eu fui para a inauguração do consultório dela, né? Foi uma perca, porque assim, a gente vendo outra profissional abrindo consultório, né? Conseguindo dar estímulo a outras pessoas a terem coragem, né? O que está faltando muito é o preparo, capacitação, conhecimento e coragem, né? André, de nós profissionais para ir para essa linha que tem que ir. Né? A gente não é que a gente tem muita enfermagem, a gente tem mais de 71 mil profissionais de enfermagem em Pernambuco, mas a gente tem ainda muito déficit nas instituições de saúde, mas a gente também tem essa linha que a gente precisa abraçar,
Em relação ao consultório, eu estou apontando aqui para a Hudson, depois eu explico por quê. O consultório era um sonho, foi um sonho concretizado em Garanhuns. Olha o que a plateia está dizendo aí, ó. Quem? Não estou vendo. Todo mundo falando. Hudson e Roberta, volta. Tem que levantar a placa. Assim eu vou chorar. E aí, que o Ornilho estava falando que o irmão, né, mais por doença, então no meu caso era mais prevenção. Era prevenção de câncer de mama e útero. Então, o meu consultório era voltado para isso, né? E o que eu não conseguia fazer no público, eu reinventei no privado. É o que eu queria, o começo, o meio e fim. E eu tinha muitos parceiros aí, como o Dr. Paulo, mastologista, como o Corém nem se fala, né, meu amor? Mas eu tinha muitos parceiros, doutora Paula, ginecologista, mastologista, que eu, quando identificava algo, então eu identificava e encaminhava para eles. Então, essa questão da prevenção em tempo e vida em tempo, eu me identifiquei sempre muito com isso. A questão de ter que fechar o consultório, só para não ficar dúvidas, é porque foi quando o marido teve que vir para Recife. E aí eu tinha que optar. É como acho que Bruna falou, ou foi André, que a gente tem que optar por algumas coisas, né? E não tinha como eu dar conta de tantas coisas do emprego aqui em Recife, de um consultório lá, que eu acho que a gente o que tem que fazer bem feito. Não adianta a gente fazer uma coisa pela metade, corrida, e aí o nosso nome vai por água abaixo. O consultório ainda está na minha mente e no coração. Quem sabe um dia eu não volte, né, a fazê-lo. E tanto que o Corém aqui de Recife me chamou para apresentar essa nova forma da saúde da mulher que eu tinha criado em Garanhuns. O que justamente eu fazia a metade no público e no consultório eu conseguia fazer tudo que eu queria. E assim foi, né? Mas não acabou. Né? Para quem está com as plaquinhas aí, a vida é um ciclo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E quem sabe esse consultório não volta, né? Eu estou só esperando o marido se aposentar rápido para poder voltar. Ele falta pouco tempo, tá assim, cara de novo, mas tá mais ou menos. Eu gostaria também de aproveitar e pedir a alguns participantes que, por gentileza, façam questionamentos, porque pelo levantamento que eu fiz até então, levantamento evidentemente muito rápido, esta é a primeira bate-papo, vamos chamar live, que chamam, voltada à enfermagem. Eu não vi até então nada... Era isso que eu ia falar. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. Por favor, Robert, por favor. Pode falar. Não, era exatamente sobre isso que eu ia falar, mas pode continuar, depois eu complemento. Não, por gentileza, você é meu convidado, cara. Você é meu irmão, manda aí, vamos nessa. Então, teve uma discussão na fala do professor Rogério, que foi bem interessante, e que o Ornilo instigou o Hudson, que depois, eu acho que Bruna falou também, na hora de economia da saúde, sobre a questão do recurso, né, da questão do custo, a obesidade, hábitos alimentares, essa questão. Na verdade, o Brasil cometeu um erro histórico, um erro crônico, tá? Privilegiando a atenção secundária e terciária, em detrimento da atenção primária. Então, e continua errando, tá? Errou lá no passado, errou no meio, continua errando, e parece que não vejo uma cultura política de quem toma as decisões do investimento público no Brasil em privilegiar a prevenção. Por que é que hoje o modelo inglês é daquele jeito, o NHS, tá certo? O National Health System, o SUS da Inglaterra. Porque eles investiram pesado na atenção primária, tá certo? A cada real investido na atenção primária, você vai economizar até R$14 lá na frente, tá certo? Então, é economia de escala, né? É isso que a gestão precisa ver, tá? Então,
professor Rogério, essa questão aí, ela passa por todo um processo cultural, histórico e de decisão política de investir na promoção da saúde. Porque essa questão aí da alimentação saudável, controle de peso, tá, isso é promoção da saúde, tá? E não é investido no Brasil, tá? É praticamente ignorado, é irrisório, comparando com o que outros países investem. E sem falar de toda a lógica de financiamento equivocada do sistema de saúde brasileiro. Tá? Nós temos hoje, eu vou arredondar a conta para facilitar a nossa matemática. Nós somos 210 milhões de habitantes, tá certo? 30% dessa população tem planos de saúde, ou tem condição de pagar, de bancar sua assistência médica, vamos dizer assim. Tá certo? E 70% depende exclusivamente do SUS. No Nordeste, em função do IDH, esse índice chega perto de 80%. Passa de 75% que depende exclusivamente do SUS. Mas o que é que acontece? De tudo que é gasto em saúde no Brasil, 45% é pelo sistema público, em torno de 108 bilhões de reais por ano, e 65% do que é gasto é no sistema privado. E predominantemente na prática curativa e não na prática preventiva. Qual é a questão da desigualdade aí? Que 45% do que é gasto com saúde é destinado a 70% da população. E 65% do que é gasto com saúde vai para 30% da população. Então, esses 30%, o mapa da desigualdade é muito claro nessa dimensão da saúde também, ele recai, tá? Logicamente, no que o Hudson falou. Então, a dificuldade para comprar. Então, o Brasil gasta pouco, não é muito, gasta pouco, comparando com outros países. Mas, além de gastar pouco, gasta mal. Tá? Ele gasta lá na média e na alta complexidade. Tá? A outra questão, voltando para a área da docência, onde eu tenho mais atuado ultimamente, eu sou professor de gerenciamento na enfermagem. Então, eu trabalho muito planejamento, trabalho muito com eles, reflexão da prática. Por que você faz? Não é só saber fazer, não é só saber passar a sonda no paciente, mas por que você está fazendo isso? Qual é o resultado disso? Tá? E trabalhar com métodos ativos de aprendizagem, com situações reais, como o Hudson colocou. Então, na aula de gerenciamento, eu trabalho situações reais de gestão mesmo, resolva o problema. Você é o enfermeiro gestor do serviço nesse momento e resolva, eu digo ao aluno, tá? Meus alunos até brincam, né? Eu gosto, de trazer uma pitada de bom humor, eu digo, baixe o aplicativo DSP, dê seus pulos, tá certo? Por quê? Porque ele, tá certo? Ele precisa problematizar a sua prática, e aí ele vai ter uma prática consistente, que vai, olha, minha ex-aluna aí, Maíla, que está colando o grau nessa próxima semana, sabe bem disso, ela está colocando no chat. Então, veja, o enfermeiro, para empreender, ele precisa agregar o conhecimento da clínica com o conhecimento do princípio administrativo, um pouco da teoria geral da administração, tá? Tem que conhecer o que foi que Taylor, Fayol, Ford pensaram lá no passado para ter os conceitos da administração que nós temos hoje. E isso é aplicado na enfermagem. E aí o que é que eu faço? Eu pego isso e aplico na enfermagem. Planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar. Por quê? Para que tenha uma formação, e Ornilo bem colocou, holística, mas não é holística só na questão do cuidado, tá? Que aí, quando entra na gestão do cuidado, eu deixo para a Bruna, que é expert na área, inclusive coordena um programa de residência nessa área. Então, o enfermeiro, ele tem muito o que fazer, além de estar ou dentro de um hospital ou de um PSF, como muito bem a André colocou, tá? Então, a formação que a gente propõe hoje é uma formação humanista, tá? Porque ele está cuidando do ser humano, uma formação técnica, com tecnologia mesmo, e com conhecimento científico embasado. Não me adianta dizer só porque o paciente está com dor de cabeça, eu quero que você investigue a causa dessa dor, e uma formação também voltada para a gestão do que ele está fazendo. Planejar, organizar. Imagina você chegar no hospital, eu sou enfermeiro lá da pediatria, e quando você chega naquele posto de enfermagem, parece que teve um tsunami, um setor desorganizado,
na hora de uma parada, não sabe onde está a caixa de parada, o material de reanimação, um atropelando o outro. Gente, isso é planejamento, isso é gestão. Então, o enfermeiro, ele tem esse feeling na sua formação, tá? E aí, eu acho que esse casamento, que muitas vezes é um divórcio nos serviços, aquela dicotomia entre a equipe administrativa e o corpo clínico, eles se complementam. Então, o gestor, ele precisa fazer essa aproximação, tá? O Hudson trouxe muito isso, essa aproximação do corpo técnico, do corpo clínico com o corpo administrativo, tá certo? E trabalhar com pensamento estratégico. Eu não consigo mais, eu vou morrer falando isso, tá? Eu vou estar um ancião falando de planejamento estratégico, de pensamento estratégico. Tá de parabéns. Problemas. Obrigado. Tá de parabéns, se morrer assim, é essa a palavra. Eu estou vendo aqui que nós estamos com a presença da secretária de Saúde de Garanhuns, Gorete, né? Como é o nome, quem está presente representando a Secretaria de Saúde de Garanhuns, é uma honra termos a sua presença aqui. Gostaria que, se possível, pudesse se apresentar e falar com esses outros colegas que estão aqui. Por gentileza, quem é da Secretaria de Saúde poderia falar, por favor? Está aberto o microfone. Silene Espinhara, da Secretaria de Saúde, coordena muito bem o programa da dengue há muito tempo, eu acho que ela ainda está nessa função. E Silene, fica à vontade, você é uma excelente administradora. Ela está mandando aí via chat algumas mensagens aí. Ela está dizendo o seguinte: pessoas espetaculares, excelentes profissionais da saúde. Hudson, amigo querido e profissional da índole, grande gestor. Professor Nilo, muito obrigado. Todos dedicaram a formação e futuros profissionais. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui reunidos de uma maneira interessante. Vejam que estamos aqui profissionais, todos comprometidos, todos passaram o dia trabalhando numa sexta-feira, né? Todos numa luta grande para quê? Único e exclusivamente levarmos para os outros visões e posicionamentos que venham somar a essas pessoas que estão aí. Eu hoje aprendi demais, eu não sabia que poderia se abrir uma clínica de enfermagem. Veja a questão hoje, penso eu, não desmerecendo os valores, mas uma questão de enfermagem, uma clínica de enfermagem para os custos hoje que estão tendo na área médica, com certeza seria um grande sucesso. Entendo que a fala de Gorete e Luciano seria muito pertinente também. Exatamente. Era isso que eu ia falar, licença, porque a gente fala de enfermeiro empreendedor, Gorete tem uma empresa, e aí ela poderia falar um pouquinho, né? Então, Gorete, essa empresa eu coloquei no chat lá agora, exatamente isso. Gorete, por favor. Cadê ela? E a empresa dela está bem atuante aqui em Garanhuns, muito. Muito. Não é? Gorete, por gentileza, poderia falar? Será que ela saiu? Agora, isso... Ligar o microfone, Gorete. Liga o microfone aí. Eu acho que ela está com o microfone desligado. Agora ela ligou. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa aí. Que aqui a poluição sonora está grande. Estou com visita, mas umas visitas que falam bastante. Entrei já no meio, né, da discussão, infelizmente não pude pegar do início, justamente porque chegaram visitas aqui, mas, assim, realmente a enfermagem, né, o empreendedorismo tem crescido na enfermagem, né, e temos, né, como Robécia foi uma das precursoras aqui, né, há anos também aqui eu tive uma clínica de geriatria em 2000, 2001, mas, assim, eu terminei desistindo porque realmente na época eu tinha as crianças e a parte de geriatria me ocupava muito tempo. E há 17 anos que eu estou atuando na auditoria, né? E aí passei 15 anos numa operadora de saúde e há 2 anos estou com a empresa aqui em Garanhuns, onde eu ajudo vários médicos e laboratórios a gerir, né? Achei bem interessante quando o senhor colocou, né, que o médico
não sabia justamente o custo dele. É muito isso que acontece na prática. Exatamente. Quando eles me procuram, é justamente por isso que eles não sabem, né, o que entra de convênio, se houve glosa, né, para onde está indo o dinheiro deles. E é isso que a nossa empresa ajuda, né, os colegas médicos e empresas de saúde a conhecer, né, tanto o seu custo, né, como o seu ganho, né, que isso é muito importante. Excelente. Mas adorei estar participando aqui com todos vocês, viu? Só Gorete, férias, né? Que saudade, Hudson e Robécia. Voltem. Gorete, eu queria te fazer uma pergunta, por gentileza. Pois não. Por favor, nós temos hoje na nossa instituição um curso que Robécia, Hudson, Bruna, acho que Bruna também, vivenciaram o seu nascimento. E esse curso, ele hoje está voltando, esse curso. Ele estava, você vê o que é, como estava, né? Esqueceram o curso e agora o curso está retornando com toda a força. Vocês acham que um curso desse, de administração hospitalar, que é um período curto, ele seria muito útil para esses jovens que fizeram enfermagem, técnico de enfermagem, complementaria de uma maneira substancial isso aí? Quem poderia me dar essa Sim. por favor? Você, Gorete e os outros? Com certeza. Pelo menos, como eu trabalho nessa questão de auditoria, e a auditoria veio, né? A princípio, as pessoas achavam que era simplesmente Está cortando o seu som. Ela está com problema de som. Né? Mais um olho das sintomas fiscais. Oi? Deu problema de Oi? som. Deu problema de som. Nós não vimos direito o que você falou. Pronto, eu estou dizendo que hoje, com o aumento da auditoria, a auditoria em enfermagem tem crescido, e a gente vê que quando as pessoas administram bem, entendem essa questão da auditoria, custo de economia da saúde, né, minha colega Bruna, que pode falar melhor nessa questão, super importante e, sem dúvida, melhora na qualidade da assistência de qualquer estado. Então, é muito válido um curso desse. Sim. Eu acho que Cleide está dizendo aí que já fez o curso, ela poderia falar um pouquinho da experiência dela e como isso impactou na prática dela hoje. Por favor, Cleidinha, por gentileza, se pronuncie. Ficou com vergonha. Bruna, por favor. Pessoal, eu posso fazer uma fala bem breve, prometo que vou ser bem breve. Eu estou aqui preocupado com uma coisa. Eu tenho uma reunião às 8h30. Não, tranquilo, vamos aproveitar esse... Eu acho que, por mim, eu ficaria até às 22 com vocês. Está muito gostoso esse bate-papo. Estou aprendendo muito. Mas, se por acaso eu precisar sair, aí eu comunico no chat, caso a conversa se prolongue, tá certo? Não se preocupe. Eu tinha feito uma conversa hoje com o Hudson e com o Rogério, comentando o seguinte: talvez alguns aqui estejam utilizando o celular. E nós temos que ser extremamente conscienciosos e coerentes, porque eu tive essa vivência essa semana, quando deu um pane na internet aqui da onde eu resido, e eu tive que usar o celular. Conclusão, meus gigas, eu estava com 2 gigas de uso, em 2 lives eu gastei praticamente 1,17. Eu já ultrapassei para o outro mês já. Então, nós temos que entender claramente que cada um não pode ultrapassar. Daqui a pouco, tu tem ela. Ela está ligando para mim. Oi, Brena, está ligando. Sim. Pois não se lê. Daqui a pouco eu estou aqui. Ela está com o microfone certo. aberto. Então, eu queria ver com vocês o seguinte, darmos um complemento para não nos estendermos, já vamos com 1h30 de diálogo, de bate-papo. Eu queria ver o seguinte, Hudson e Robécia, que fala vocês dariam para termos um fechamento maior nesse nosso bate-papo? Bem, Ronildo, primeiro
eu gostaria de agradecer, porque rever pessoas maravilhosas aqui que conviveram com a gente, né, no período que nós passamos em Garanhuns. Falar que todos vocês moram aqui no nosso coração. Qualquer momento nós voltamos para lá. Faltam só 5 anos para mim me aposentar. Daqui a 5 anos eu estou me aposentando, né? Eu espero encerrar a minha carreira comandando Garanhuns, né? É um grande sonho que a gente tem, certo? E dizer que, olha, Pernambuco hoje tem um dos principais polos em saúde do Brasil, certo? Então, dentro daquela visão holística que você falou, a área de administração hospitalar é uma área que promete para o futuro, né? E, graças a Deus, Garanhuns tem, através da AESGA, o curso de administração hospitalar. Então, é um curso de suma importância, certo? Nós temos uma área que é carente nessa área de administrador hospitalar formado mesmo, certo? Então, a AESGA está de parabéns por essa preocupação. Eu tenho certeza que os futuros administradores que sairão dessa faculdade, né, vão contribuir de forma adjetiva para o mercado hoje, certo? E agradecer por tudo aí, por essa participação. Eu que lhe agradeço, Roberta. Eu vou citar um livro aqui que todo mundo conhece, que eu falo sempre para meus alunos, é aquele que mexeu no meu queijo, que diz Spencer Johnson. É um livrinho pequenininho, que tem um ratinho, tem um labirinto, e o ratinho sempre vai para o mesmo lugar, e o outro sempre vai para o mesmo lugar e volta, até que um ratinho decide outro caminho, e pega o outro caminho e consegue muito mais queijo, muito mais horizontes. Eu enxergo o curso de administração hospitalar como um novo caminho, como um novo horizonte, e que as pessoas procurem, né, de fato, fazer, porque é um diferencial. Não tenho dúvida que é um diferencial. Eu queria agradecer a você, Ornilo, o convite, né? Foi ótimo ver meu povo de Garanhuns lindo aí. E foi escolhido a dedo, adoro esses enfermeiros aí que estão presentes, e foi a dedo, né? Tiro o chapéu para todos eles, e muito obrigada pela oportunidade. Meu amigo Robervan, meu irmão Robervan, que está de saída aqui no compromisso, por gentileza, dá tempo ainda você dar a sua... Quero primeiro terminar, agradecer, Robervan, porque eu sei que vocês todos são tudo ocupados, e Robervan, além de ser meu colega, é meu irmão, tá? Nós somos irmãos e estamos nessa unidos, não é da agora, nós estamos unidos de uma forma eterna, porque nós participamos da filosofia que nos deixa dessa maneira. Por favor, sua fala e o que você acha dessa oportunidade que o Roberto falou, que o outros falou, como é que você vê isso aí, por favor, meu irmão? E agradecimento, primeiro agradecer a você. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar no momento de debate tão rico, né, com pessoas tão, assim, além de amigos, né, todas, né, com pessoas com as quais a gente pode, é sempre bom conversar, porque você vai aprender alguma coisa, né, conversar com Bruna, conversar com Andréa, conversar com Gorete, conversar com Robécia, com Hudson, e com vocês da ESGA, tá, para mim foi uma escola também, porque... Quando eu fui convidado em 2005 por Paulo Falcão, à época, a coordenação do curso, professor, eu dou aula no curso superior, no curso tecnólogo, eu só dou aula no SENAC, no curso em cursos técnicos de enfermagem, tá? Você vai. E eu tinha terminado a minha especialização pela Fiocruz em gestão de serviços públicos de saúde. E aí disse, então está na hora de agregar isso. Então, eu disse, olha, eu vou ficar um semestre para fazer um teste. Esse semestre durou 5 anos. Então, foi uma experiência muito boa, tá? Eu acho que a ESGA está de parabéns. A minha sugestão é que retome o curso, porque ele tem um impacto muito grande na região. Não só, a gente não pode olhar só para Garanhuns, a gente tem que olhar para a região como um todo. Eu desconheço, em um raio de 200 quilômetros, outro curso dessa natureza. Tá? Então, eu acho sim que é importante, tá? Se for necessário adequar o projeto pedagógico do curso, que se adeque, tá? Eu já passei por essa experiência em outros cursos, tá certo? A gente pode até dar sugestões no projeto pedagógico,
perfil de egresso, se quiser repensar o modelo, eu acho que tudo é válido. Todo o sistema é dinâmico. Ele precisa acompanhar as transformações que acontecem na sociedade. Eu acho que é por aí, tá? E, com certeza, professor Arnilho, meu irmão, como você muito bem colocou, eu acho que é o momento de se reinventar no pós-pandemia, trazendo o tema do nosso debate, tá? A sociedade precisa ser diferente. Se ela continuar do mesmo jeito, não teríamos aprendido a lição, tá? Ela veio para nos ensinar, porque eu sou de uma filosofia que acredita que nada nesse mundo é por acaso, tá? Então, ela vem para nos desafiar, para nos testar e para mostrar, tá certo? Quem é bom, quem precisa melhorar, tá certo? E quem ficar na mesmice, provavelmente vai enfrentar adversidades, vai ser muito difícil se sustentar numa sociedade. Eu acho que é como se hoje, eu não sei nem ligar um computador, pois está difícil sobreviver no mundo de hoje. Eu acho que a pandemia veio para isso também, tá? Então, eu quero agradecer as palavras de todos, agradecer o convite, espero ter contribuído, estou à disposição de vocês, quero deixar um abraço, tá? Um abraço virtual para todo mundo, tá? E que tenhamos outras oportunidades. Muito obrigado. Eu agradeço. Vou aproveitar e me ausentar, porque eu tenho outro encontro agora com o professor lá do CAV, da UFPE, e vamos conversando, tá bom? Obrigadão, gente. Obrigado, Robervan. Muito bom. Vou deixar uma gravação de uma música no áudio, quando terminar, depois você ouça, porque ela vem somar tudo isso aqui. A música Legal. vai ficar quando terminar. E depois, mande para nosso e-mail a gravação do nosso encontro. Com certeza. Obrigado, viu? Tchau, vocês. Rogério, pode falar, Rogério. Eu também quero encerrar aqui a minha fala, né? Agradecendo a participação de todos, parabenizar você, Ornilo, aí pela iniciativa, né? São profissionais do mais alto gabarito aqui. Todos eles com a sua contribuição aqui no município, de muita relevância. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe e já até coloquei aqui no chat que são pessoas com potencial para agregar o nosso curso na faculdade. Nós possamos trazê-los para a nossa equipe, né? Bruna tem aí até uma sugestão, que eu acho que ela vai falar agora, desse sentido, né? Aí tem Andréia, né? Enfim, tem uma turma muito boa aí que vai colaborar muito. E é um mercado, Ornilo, é um mercado que nunca vai estar carente, a área de saúde. Né? Todo mercado tem um declínio, tem o ciclo de vida do produto, né, no mercado, ele começa lançamento, vai em crescimento, porque tem um declive. Né? E na saúde, não. A saúde está sempre em primeiro plano. As pessoas sem saúde não fazem nada. Né? Não tem outra opção. Você precisa estar bem de saúde para exercer outra coisa. Então, é um mercado amplamente com grandes possibilidades. Né? E a gente tem essa possibilidade de voltar com um curso de hospitalar. Né? Como o Robervan falou, a gente aqui tem 32 cidades nos circundam aqui. Então, o potencial disso é muito grande. E a gente precisa disponibilizar esses recursos para esses municípios também. Deixa aqui um abraço a todos, tá? Beijo. Eu queria ver a voz de minha querida Bruna, não vai embora, não, peraí. Bruninha, por gentileza, porque quando Bruninha fala, todo mundo para ouvir. Ai, meu Deus, lá vem ele. Queria muito, Ornilo, lhe agradecer pelo seu convite. E assim, você está no meio de pessoas que amam o que fazem, e aí por isso são de excelência, né? Como a Roberta falou, foi realmente as pessoas escolhidas a dedo. Seriam muito mais pessoas, né? Porque realmente a gente tem profissionais muito bons, né? Cleidinha não quis falar, né? Gorete falou, Reila entrou, não sei se ela ainda está, enfim, mas são pessoas de excelência. Queria muito agradecer. E aí a gente levantou pontos muito interessantes aqui que dariam outros debates, né? A gente falou de outras coisas, para além do que estava proposto, na verdade, né? Nós levantamos algumas questões que eu acho que valia a pena, em algum momento, ser falado, retomar essa discussão. Então, foi uma conversa, né? Acho que foi uma troca de experiências aqui, de ideias, de opiniões. E aí, para o curso de gestão hospitalar, eu não fui docente, né, do curso, mas eu fui convidada em algum momento para ministrar uma oficina sobre a economia da saúde, né? Noções da economia da saúde, e a maioria
dos alunos eram do curso, estavam terminando, na verdade, o curso de gestão, então foi uma troca muito boa, porque eles já estavam vindo com uma bagagem teórica e até um pouco prática dos estágios mesmo que fizeram durante o curso. E aí a minha sugestão era incluir na grade, né, essa questão das noções de economia da saúde. Eu vi que tem alguma coisa falando de custos hospitalares, né, contabilidade e custos hospitalares, mas a economia da saúde de uma forma geral. Em se tratando do hospital privado, né, como você falou, essa questão financeira de você planejar e de lidar é muito mais tranquila. Né? E se tratando da gestão pública, que nós lidamos com as necessidades cada vez mais ilimitadas e recursos limitadíssimos, é bem importante que a gente conheça um pouco realmente desses conceitos, dessas noções de economia da saúde. Eu acho que dá um complemento legal aí. Então, hashtag fica a dica, né, na inclusão do Você já curso. está E já convidado agradeço demais para participar. dar uma palestra sobre economia da saúde, viu? Eu vou montar com o Rogério e vou lhe puxar. Você Certo, vai será um ver, prazer. eu vou fazer, viu? Você vai ver. Eu adoro. Eu queria agora aqui o fechamento com a nossa querida Andréa, que hoje com os meninos lá perreando ela, coitada, uma luta tremenda, e ela aqui agora, aqui, se dedicando, esse carinho todo. Ela hoje tem que ter cuidado com os meninos param por lá. Eu tive que correr de casa, né? Eu tive que vir para casa da minha mãe, porque em casa, sem condições. Um menino de 8 e outro de 3 anos é complicado. Por favor, fique à vontade. Então, assim, me senti extremamente lisonjeada de ser convidada para esse momento. Foi um momento muito gostoso, né? Que foi muito assim, de conversa. Estou aqui só escutando aquela chuvinha caindo aqui, a gente conversando. Foi um papo muito, muito construtivo. Acho que é um canal que a gente tem que aproveitar mais para discutir, para ver melhoras na nossa região em relação a vários assuntos, né? Como a parte de ensino. Né? Eu já trabalhei nessa parte de docência, estou voltando esse ano a trabalhar novamente como docente, né? É uma área que eu gosto muito, eu passei um tempo afastada devido a outros compromissos profissionais, e agora esse ano eu estou de volta. Mas eu quero dizer assim que esse ambiente, né, virtual também com vocês, com nomes, né, que são de grande qualidade, de importância para a nossa região, nosso estado. Garanhuns é muito rico, né, de enfermeiros assim, de muita competência, muita capacidade, e outros profissionais também. E esse curso de administração hospitalar, quem sabe assim, né, pegar um pouquinho dessas dicas de Bruna, e quem sabe vocês não aproveitam para dar uma pescada em quem for da área de enfermagem, e aí dar uma estimulada maior nessa questão de empreendedor, né? Que é uma área que a gente já tem. Eu estava lendo até o Distrito Federal, tudo um maior número, né, de consultórios e de empresas de enfermagem, e que isso vem para agregar e ajudar ainda mais a nossa saúde, né? Que precisa tanto, né? Agora, nesse pós-pandemia, que além das outras comorbidades, como bem Rogério colocou, a gente tem um problema sério que é essa parte de saúde mental, né? Tanto dos próprios profissionais que passaram por essa linha de frente do Covid, como as pessoas que tiveram que ficar trancadas em casa, né? Então, essa parte de saúde mental vai ter que ser bem trabalhada. Então, vamos ver, quem sabe a gente aumentar esse leque de oportunidades para enfermeiro, e vocês da ESGA, quando receber esses profissionais, não fazerem outros cursos atrelados, né, a administração hospitalar, para justamente fortalecer e impulsionar esses profissionais a se capacitar e ter coragem de enfrentar, porque não é fácil, né, colocar um negócio, né, e ser gestor, mas com capacitação, né, aperfeiçoamento, aprendizagem, aí aparece a coragem, né? A gente não vai ter coragem se a gente não tem conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente assume, a gente vai conseguir assumir certos papéis, né? Quando a gente tem a propriedade do assunto. Então, foi muito bom participar, né? Rever, fazia muito tempo que eu não tinha visto a Roberta. Bruna, Roberto, eu tenho falado mais por telefone,
Né? Rogério, meu vizinho, por mais seja vizinho, mas a gente nem te vê tanto, só o menino, né, Rogério? Então, foi muito Verdade, bom. André. Verdade. Pedrinho, eu adoro o Pedrinho. Então, foi muito bom. Espero participar Pronto. de outras, né? Ok, com certeza nós E teremos. estou à disposição como enfermeira E docente, com como certeza enfermeira nós vamos conversar. assistencial e como enfermeira lá no Conselho Regional de Enfermagem. Eu cometi um gafe tremendo e peço desculpas a todos presentes, é que a presidente da autarquia, a Neide, nossa amiga Neide, a presidente, ela viajou ontem a Recife, estaria chegando hoje cedo, que foi resolver assuntos particulares. Sonino, se eu não chegar a tempo, porque realmente não deu, você transmita a todos, sejam bem-vindos e agradeço a todos. Então, eu trago a fala de duas pessoas, da presidente da Neide e do meu colega, nosso amigo, coordenador do curso de administração hospitalar, Adriano Sena, que se encontra nesse exato momento em João Pessoa, foi obrigado a viajar e pediu para, em nome dele, agradecer a todos vocês a presença. Quero agradecer a vocês, deixando com vocês um pouquinho desse som que eu acredito que vocês vão gostar. Só um instantinho. Estão ouvindo? Então, meu boa noite, muito obrigado. Leve comigo o meu coração, o meu calor, mano Hudson. Você, Roberta, só te agradecer a todos. Muito obrigado. Boa noite. Vamos nos encontrar novamente. Um abraço para todo mundo. Beijo, felicidade a todos. E aí? Foi em cima dos fones. Entendo, fiz, tá? Então, é uma situação totalmente